a importância da igreja na minha conversão, porque sozinha eu não ia conseguir. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um processo da minha vida, do meu testemunho, e contar como que a igreja foi importante. Muitas vezes a gente se converte em uma igreja, mas a gente não permanece nessa igreja, que é o meu caso. Só que a gente, por algum motivo, a gente muda de denominação e a gente esquece quanto aquela denominação foi importante no momento que a gente mais precisou. É como se a gente se sentisse tão superior e aquela igreja se tornasse tão pequenininha que a gente começa a dar valor somente pro nosso hoje, o que de fato é importante a gente dar valor pro nosso hoje, mas a gente esquece dos nossos primeiros passos. E aí vira e mexe, a gente precisa que o Senhor nos lembre de onde Ele nos tirou e como Ele nos tirou e quem Ele usou para nos dar forças para que a nossa história seja marcada por gratidão. E eu quero compartilhar esse testemunho e oro para que o Senhor envie esse vídeo para as pessoas que estão recentes na fé, né? Que estão ali começando seus processos de conversão, que ainda estão passando pelos processos de renúncia, que está muito difícil renunciar aos amores, renunciar aos amigos, que parece que às vezes é muito mais fácil você voltar para trás do que andar para frente conhecendo o desconhecido, descobrindo o desconhecido. Eu quero dizer que depois que a gente atravessa a ponte, o medo passa. E por mais que voltar para trás parece ser muito mais fácil, porque o caminho para a regressão é menor do que aquilo que está por vir, que a gente desconhece, o desconhecido tem coisas extraordinárias. E por mais difícil que seja renunciar a um relacionamento, renunciar a um amor, renunciar a amigos, renunciar a rotina, trabalho, condição financeira, porque o processo de conversão ele exige muitas renúncias, né? E não existe qual é a renúncia mais difícil. Todas as renúncias vão se tornar difíceis. A renúncia do relacionamento, chora, a gente chora muito, porque parece que só existe aquela pessoa. A renúncia de uma profissão, que às vezes você ganhava muito dinheiro, que você conseguia manter o seu padrão de vida, também vai doer, porque você vai ter que renunciar não somente o dinheiro, mas toda a sua vida, né? O cotidiano, um luxo que você tinha, agora não vai poder ter mais. E a conversão, ela é muito importante, ela é necessária, mas eu sempre falo que a gente não deve romantizar os processos. Não é romântico a conversão. Não é romântico, gente. Principalmente quando a gente vem pela dor. Principalmente quando a gente está acostumado a estar no controle das nossas vidas e, de repente, a gente tem que sair do controle da nossa vida e entregar esse controle literalmente 100% nas mãos do Senhor Jesus. Não é fácil. A conversão, ela é um dos momentos mais maravilhosos da nossa vida. Ela é o mover do amor do Senhor. Ela é a personificação do cuidado de Deus. Mas quando a gente está vivendo a conversão, não é fácil viver. A sensação que a gente tem é que a gente está perdido no meio desse redemoinho. A sensação que a gente tem é que muitas vezes a gente está esquecido por Deus. Eu tenho tanto de promessa, eu vim para a presença do Senhor achando que minha vida mudaria 100% e olha o caos que está o meu processo de conversão. Acabei de me batizar, estava com meu coração queimando de amor e na semana seguinte ou no dia seguinte, tudo de errado começa a acontecer na minha vida. A conversão não é fácil. É uma luta contínua contra o pecado. Se o seu pecado é o dinheiro, todo dia o pecado do dinheiro, da soberba, do falso, do ganho rápido vai chegar na sua vida. Se o seu pecado é um relacionamento, todo dia essa pessoa vai mandar mensagem, o sexo vai estar muito prático na sua vida. Se o seu pecado é música, se o seu pecado é balada, vai surgir gente do seu passado para fazer convites. Você vai ganhar viagens de graça para um cruzeiro e vai ter que renunciar, porque a conversão, ela é um processo contínuo de renúncia do nosso pecado. E não é fácil o processo de conversão. O processo de santificação também, que a gente pode chamar, né? Que a conversão é uma decisão. Você converteu é quando você decide não mais ir por aquele caminho que você caminhava e agora volta para o caminho do Senhor, faz um 300, um 180 e volta para o caminho do Senhor. O processo de santidade, né, que vem logo depois da conversão, ele é um processo difícil. Ele é um processo de dizer não para os nossos desejos que ainda estão impregnados em nós. A palavra de Deus ainda está nos libertando. Deus ainda está agindo dentro de nós. Ainda tenho vontade de beber, ainda tenho vontade de fumar, ainda tenho vontade de estar em alguns lugares. Mas eu preciso renunciar todos os dias. Então, esse processo é um processo difícil. E a gente não consegue sozinho. Quando eu vim do mundo com a presença do Senhor, eu conhecia muita gente no mundo. Eu era tipo aquela pessoa que conhecia muita gente, que estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes eu ia em 4 festas na mesma noite, porque eu conhecia todo mundo, todos os aniversariantes. Então, toda a minha influência de amizades, né, de convívio social, era no mundo. Quando eu me converti, eu não conhecia ninguém na igreja, só minha mãe. E a minha mãe e eu temos uma diferença de idade de quase 30 e tantos anos. Então, eu tinha, né, uma vida muito ativa e, de repente, eu não tinha mais uma vida ativa. Eu tinha um sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, super movimentado e, de repente, eu não tinha mais. Então, a minha vida foi de 8 a 0 num instante. Foi de um extremo ao outro, de um dia para o outro, de um final de semana para o outro. Né? Quando eu comecei a me converter, meu aniversário é em outubro. E aí, quando começou a chegar em setembro, um mês antes, eu comecei a falar com os meus amigos: minha vida vai mudar, minha vida vai mudar. Só que eu pensava que minha vida mudaria para melhor dentro do contexto que eu vivia.
que eu me casaria com a pessoa que eu tinha um relacionamento, que ele se posicionaria comigo e a gente seria felizes pra sempre. Esse era o meu pensamento de mudança de vida. Então, o meu aniversário, ele durou 3 dias, gente. Começou sexta, sábado, domingo, todo mundo virotado, bêbado, drogado. Foi a festa, assim, que parou a minha cidade, porque foi um festão mesmo, o meu aniversário. E eu tinha, meu aniversário vai tudo mudar, depois do aniversário tudo vai mudar. E realmente mudou. Na semana seguinte, eu tinha uma festa pra ir de um amigo meu, e eu li na palavra de Deus que não era pra ir, e eu não fui, não mais pisei nessas festas. Então, a minha conversão, ela começou a acontecer comigo, indo pra igreja, mas frequentando o mundo, né, vivendo esse dualismo, porque eu não tinha referência, eu não conhecia ninguém, mas quando chegou o momento de posicionamento, simplesmente foi assim, o Senhor falou, não quero que você vá, e foi a primeira vez que Deus falou comigo através da Bíblia, né, eu nunca tinha pegado a Bíblia para sentir Deus falando comigo, então quando eu senti Deus falando através da própria Bíblia, que realmente não era para poder ir naquela festa, teve um impacto muito diferente, eu falei, nossa, Deus falou comigo, então eu não vou, e nunca mais fui, tô aqui até hoje. Então, naquele primeiro momento, eu não conhecia ninguém. Eu simplesmente ouvia a voz de Deus, que não era mais para ir naquela festa. E como eu não mais ia nas festas, eu tinha um tempo ocioso, né? Porque eu era muito festeira, era muito badaladeira. Nos meus sábados e domingos, eu estava sempre em uma festa. Agora eu não tinha mais essas festas. Então, eu preenchi aquele vazio frequentando os cultos, sem conhecer ninguém. No meio disso tudo, tinha uma regente de coral, que ela começou a me ver frequentemente na igreja. A minha mãe já era congregava naquela igreja, conhecia muitas pessoas. Ah, a filha da Juju se batizou e começou a me chamar. Como eu não era batizada ainda, eu não podia fazer parte do coral daquela igreja. Então, ela falou assim, olha, você vai batizar? Eu falei assim, vou, mas vou batizar, tipo, em abril. Aquilo ainda era novembro, dezembro. Então, tinha um chãozinho pra poder batizar ainda, que o batismo lá é feito de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses. Aí ela falou assim, olha, então participa dos ensaios do coral, começa a fazer parte dos ensaios do coral. E aí, no primeiro momento, não quis, mas depois eu falei assim, olha, vou. E aí eu comecei a conhecer as pessoas do coral. Era um coral que tinha, tipo, umas 15, 16 pessoas. E eu comecei a conversar com as pessoas, ficava mais no meu cantinho, oprimida, porque ainda tinha muito do mundo dentro de mim. Aquele universo era completamente diferente do que eu estava acostumada a viver. Mas era muito divertido, porque era um grupo de coral muito unido. Eles acabavam o culto, eles iam tomar sorvete. Acabava o culto, eles iam pedir pizza na casa da líder do coral. Então, assim, eu comecei a viver uma nova realidade que eu ainda não tinha experimentado. E eles eram muito unidos, eu achava isso muito bonito. E como eu era muito ativa no mundo, eu sempre gostei disso, né? De festa, minha casa sempre foi uma casa de festa. Eu também sempre ia pra casa dos meus amigos. Então, aquilo me deu, tipo assim, uma sensação de, ai, tem como eu viver na presença do Senhor, brincando, divertindo, conversando, comendo. O culto não precisa acabar quando dá o amém do culto. Então, aquilo começou a ser muito prazeroso pra mim. Mas eu chegava em casa mais cedo, né? Não chegava em casa às 5 horas da manhã, chegava em casa meia-noite. O máximo, assim, era programações cristãs, né? Não tinha bebedeira, não tinha um querendo ficar com o outro. Até tinha, assim, né, gente, esse negócio de flash, assim, um com o outro, mas não tinha aquela coisa, sabe? Devassa, assim, era assuntos, era louvor, voz e violão. Aquilo trazia paz, era o contraste do que eu tava vivendo, mas ao mesmo tempo era festa, e eu sempre gostei de estar entre as pessoas. E ali eu fui conhecendo pessoas novas, as pessoas do coral, eles abriram o coração deles para que eu pudesse estar ali entre eles, porque poderia também não terem abrido o coração deles. Muitos dos jovens eram jovens bem mais jovens do que eu já tava ali, tipo, né, na casinha dos 20 e poucos, e eram jovens dos 16, 17 anos, então, por mais que eu era muito devassa, assim, né, fui pro mundo, eu sempre tive muita responsabilidade com as minhas coisas, então eu conversava com as moças, sabe? Eu tava vindo machucada, então Deus tava tratando meu coração, minhas feridas, então eu tinha muito prazer em sentar com as meninas mais novas e conversar com elas, olha, eu fiz tudo errado, meu exemplo é um exemplo do que não fazer, então elas paravam pra me ouvir, sabe? A mesma coisa os meninos, eles tinham muito carinho por mim, por eu ser uma pessoa nova na turma, eles tinham muita admiração por mim, eu não sei te explicar por que eles tinham essa admiração, mas eu fui ganhando espaço com eles, sabe? Ao ponto de ter esse carinho, essa troca. As meninas mais novas, elas sempre vinham perguntar pra mim, me contar as coisas, e como eu tava muito inteira na palavra de Deus, eu tava ali, né? Muito inteira não, eu tava começando ali a ler mais a Bíblia, então tudo que eu lia eu compartilhava com elas, olha, a Bíblia diz isso, filho, no momento que era pra mim estar sendo discipulada, e eu estava sendo discipulada por eles, eu também me discipulava com aquilo que eu aprendia, né? Então eu comecei a conviver nos bastidores do coral, ainda não podia assumir o altar, não podia assumir o microfone, mas fazia parte. Enquanto eles ficavam ali, tipo, 4 horas louvando, ficavam ensaiando teatros, às vezes eu ficava metendo meu bedelho, porque eu sempre amei teatro, né? E desde criança sempre amei teatro, então eu participava dos ensaios e falava assim, olha, por que não faz isso? Por que não faz tal coisa? Eu ficava metendo o meu dedo no teatro, dava super certo, porque é algo que queima no meu coração. E aí teve um dia que depois já eu me batizei, comecei a fazer parte do coral oficialmente, não somente dos ensaios, mas das apresentações. Aí teve uma peça de teatro, que já como eu meti o bedelho em tudo, né? A líder falou, olha, por que você não assume então a liderança do teatro? Você resolve com os meninos aí esse teatro. Aí eu peguei um teatro, tinha um script do teatro, e eu mudei todo o script do teatro. E ficou muito bom. E ela, nossa, você tem o dom e tal, porque né, o teatro era rápido, era tipo 10 minutos, você conseguiu levar um teatro para 30 minutos. E aí depois eu fiz um outro teatro. Então, assim, eu fui desenvolvendo os meus dons, os meus talentos ali naquele coral. E tudo isso porque eles me acolheram.
né? Naquele momento que eu não tinha referência nenhuma, naquele momento que o pecado ainda me flertava, naquele momento que eu ainda estava dependente emocionalmente de uma pessoa. Então, o fato da pessoa existir já mexia comigo. Eu fiquei sem as redes sociais durante 2 anos da minha vida, sem redes sociais nenhuma, sem telefone. O Senhor pediu a renúncia do telefone, a renúncia das redes sociais, para falar comigo que vocês tinham que ligar para o meu pai. E foi muito bom, porque foi um processo de total santificação, né? Foi um processo que eu me desliguei do mundo, foi um processo que eu não tinha mais notícias da minha própria vida. Então, quanto mais a minha vida passada foi ficando muda, não tinha vozes das notícias, né? Da onde que os meus amigos estavam, da onde aquela pessoa que eu amava estava, quanto mais eu ficava no modo avião, mais a nova vida barulhava a minha vida. Então, a minha rotina começou a mudar a partir do momento que eu silenciei a minha velha vida. E aí eu tinha novos aniversários, noivados, cultos, às vezes o coral ia cantar em outra igreja, então a gente ia para outra igreja. Eu comecei a viver aquela realidade, que era uma realidade nova, e eu gostava daquela nova realidade, porque eu sentia que eu estava onde o Senhor queria que eu estivesse. E o fato da igreja, né, nesse grupo de coral, ter pegado nas minhas mãos e falado, vem com a gente, mas eu não posso ir, eu não sou aceita ainda. Não, mas fica aqui com a gente, fica no cantinho, fica muda, fica calada, mas fica aqui com a gente. Mudou a história da minha vida. Porque sozinha eu não teria conseguido suportar o silêncio ensurdecedor do mundo. Eu não teria suportado o fato de ficar em casa no sábado, sabendo que os meus amigos, que a pessoa que eu gostava naquela época, estava na balada, estava com outras pessoas e eu em casa. E ali o Senhor começou a preencher tudo novo de novo. Tudo novo, o Senhor foi fazendo tudo novo, foi me dando uma nova rotina no sábado, uma nova rotina no domingo de manhã, durante a semana, e aí depois voltei pro WhatsApp, então, tipo assim, tudo foi mudando, né, eu tinha algumas moças mais da minha idade nesse coral também, então a gente sempre conversava sobre relacionamento, sobre espera no Senhor, então o assunto foi mudando, eu já não conversava mais sobre sexo, eu conversava sobre espera, eu conversava sobre propósito, sobre palavra do Senhor, os nossos assuntos eram assuntos saudáveis, sabe? Então, assim, a palavra do Senhor, ela foi me florescendo e me apontando um novo grupo de amigos. Eu era muito movimentada no mundo, eu conhecia muita gente. E, de repente, um grupo grande, né? Eram 16 jovens. Continuava sendo um grupo grande, mas não tão grande quanto no mundo, mas aquilo foi me acolhendo. Então, o fato deles me abraçarem, gente, eles nunca perguntaram o meu passado. De onde você veio? O que você fez? Mostra o seu atestado de antecedentes. Quantas vezes você fez sexo? Os meninos não queriam saber disso, eles queriam minha presença. E eu fazia docinhos na época, brigadeiro, para vender. Eu tava falida, né? E aí eu fazia brigadeiro, então eles compravam meus docinhos, me ajudavam a vender os docinhos na igreja, porque eu não conhecia muitas pessoas, né? Eles pegavam minha sacolinha e me ajudavam a vender os docinhos. Assim, eles não perguntaram para mim se eu era usuária de drogas, se eu era dependente química, se eu era uma viciada em álcool, eles só me acolheram. E eu olhava para aquela situação, gente, mas alguns meses atrás eu era uma pecadora e eu tô aqui no meio desses jovens, eles me ouvindo, eles fazendo questão de mim. Como assim? E o meu processo de conversão, ele foi muito difícil, porque eu tinha muito do mundo na minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha rotina. Mas quando eu fui para a presença de Deus, o Senhor me preparou amigos, o Senhor me preparou família. Eu orava, gente, para que o Senhor pudesse preencher a minha rotina, sabe? Eu falava com Deus assim, Deus, quando que minha vida vai ser ativa de novo? Quando que eu vou poder ter a certeza de que eu tô vivendo, porque foi um processo de tanta depressão, um dia eu tava rodeada de pessoas, no outro dia não tinha mais ninguém comigo, e não tinha nem mais redes sociais para poder ficar fiscalizando as pessoas. Foi muita depressão o primeiro momento, foi muita falta de referência, foi uma quebra, né, da referência que eu tinha no mundo muito grande, e eu precisei segurar em algo. Eu falo humanamente, porque Deus segura nossas mãos, glória a Deus por isso, mas a gente precisa de algo físico, sabe? Que te leva, que te chama, que te move, e isso é a igreja. Isso é um grupo de discipulado, isso é um grupo de célula, isso é um grupo de pessoas que queimam por aquilo que a gente está queimando no momento, que não vai olhar para sua história, para quem você era no mês passado, mas que vai olhar para você ali. Os jovens, né, que eram meninos e meninas bem mais jovens do que eu, eles fizeram esse papel do Espírito Santo na minha vida. Quando eles não olhavam para quem eu era, eles não tinham curiosidade, a gente vai bater nesse martelo, porque eles não perguntavam quem eu era, e eu ficava assim, gente, mas se esses meninos soubessem onde que eu estava alguns meses atrás, será que eles me tratariam da mesma forma? Para eles não importava. E eles só queriam me ouvir. As meninas queriam, nossa, eu quero te contar o que aconteceu na minha vida. E eu sentava, porque eu tinha tempo, né? Nesse momento eu tinha muito tempo. Sentava para ouvi-las e eu gostava de ouvi-las, dava um conselho. Mas será que elas sabiam que aquele conselho veio de muita dor que eu tinha vivido? Só me ouviam. E até hoje, quando elas me veem na rua, elas vêm me abraçar, porque elas me veem como uma referência. E eu nem tinha nada disso na época. E a igreja me ajudou muito. Após o meu processo de conversão, nesse processo de santidade, eu não teria suportado tanta dor, tanta ruptura, se não fossem os irmãos daquela igreja. Não foram todos, mas foram alguns bem pontuais, intencionais, na qual eu os amo até hoje. Se um caso me convida que eu vou.
E eu os amo. Eu vejo eles, eu lembro do tempo que eu não tinha ninguém, que eu não era ninguém, e que mesmo tão pecadora, vivendo o processo de purificação, eles estenderam as minhas mãos. Então eu queria deixar esse vídeo hoje. Se você está vivendo por esse processo, tenha grupos. Ore por amigos. Em nome de Jesus.